Olá pessoal, você sabe distribuir elementos em um diagrama? Nessa aula de hoje vamos analisar isso muito bem. Vamos começar com algumas operações de conjuntos previamente. Vem cá, vamos dar uma olhadinha aqui. Vê só, vamos primeiro analisar a operação de união de conjuntos. Ou reunião, também chamada de reunião de conjuntos. Então a gente diz que a união B é o conjunto formado por todo elemento X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Uma coisa muito importante que a gente precisa dizer. Este ou em matemática não é um ou excludente. Cara, meu Deus, o que é isso? Quer dizer que, não quer dizer que é de X pertence a A ou X pertence a B. Esse ou matemático quer dizer o seguinte, que se pertencer a A, vai. Se pertencer a B, vai. Pode pertencer aos dois. Será que foi claro? Esse ou, muitas vezes o pessoal entende como excludência. Ou um ou outro. Não. Nesse caso, se pertencer a A, vai. Se pertencer a B, vai. Se pertencer aos dois, vai. Beleza? Isso caracteriza a união de conjuntos. Vamos resolver um exemplozinho bem básico aqui, rapidinho. Vê só. O conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4. O conjunto B, formado pelos elementos 3, 4, 5. Então vamos construir a união B. Vou escrever aqui, certo? Então a união B é formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B. Então 1 pertence a A, vai. 2 pertence a A, vai. 3 pertence a A, vai. 4 pertence a A, vai. Agora, o 5, deixa eu dar uma apagadinha aqui rapidinho. Pronto. Agora, se você olhar direitinho, o 5 pertence a B. O 5 pertence a B, vai. Acabou. Eu escrevi todos os elementos que pertencem a A ou a B. Então, a união B é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5. Agora, o mais importante, na realidade, é você entender isso no diagrama. O que é a união B em diagrama? É a região que pertence a A ou pertence a B. Se pertencer a A, pinta. Se pertencer a B, pinta. Por isso que a união B é essa região que a gente acabou de pintar. Beleza, pessoal? Você vai ver que quando a gente for resolver problemas de distribuição de elementos em diagramas, a gente vai utilizar muito essa ideia. Ou, então, um exemplo bem básico. Eu quero o conjunto das pessoas que são homens ou usam óculos. Então eu tenho que pegar todos os homens, todos que usam óculos, e unir. Porque esse ou, em matemática, é união. Beleza? Vamos ver agora outra operação de conjuntos aqui. Próxima operação é a de interseção de conjuntos. Veja só. Definição de A interseção B. É o conjunto formado por todos os elementos X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Veja só, pessoal. Muito importante, esse E em matemática significa ao mesmo tempo. Então, tem que pertencer aos dois. Então, a interseção é o conjunto formado pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos, a A e a B. Beleza? Olha um exemplo bem básico aqui, vê só. No caso, se o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, e o conjunto B formado pelos elementos 3, 4 e 5, quem é a interseção B? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Se você olhar bem direitinho, 3 pertence a A e pertence a B, e 4 pertence a A e pertence a B. São os únicos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Tranquilo? E no diagrama, qual é a região que representa a interseção B? Qual é a região que pertence a A e pertence a B? Essa região aqui, ó. Essa região que eu estou pintando, estou achurando, ela pertence a A e pertence a B. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado bem claro essas duas definições, de união e interseção. Vamos agora ver mais uma operação, que é a diferença de conjuntos. Vem cá. Veja bem, a diferença de conjuntos, a definição dela é o seguinte. O que é A menos B? Conjunto A menos o conjunto B. É formado por todo elemento X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Então, o que é A menos B? De uma forma bem clara, é o que pertence a A e não pertence a B. Vamos ver um exemplo bem básico aqui.
Conjunto A, 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 3, 4, 5. Vamos analisar. O que é que pertence a A e não pertence a B? A menos B, é exatamente isso. Vamos lá, vamos escrever. A menos B. 1. Por quê? Porque 1 pertence a A e não pertence a B. 2. Porque 2 pertence a A e não pertence a B. Agora, preste atenção. 3 pertence a A e pertence a B. 4 pertence a A e pertence a B. E 5 não pertence a A. Então acabou. Esses são os únicos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Até falando melhor, que estão em A e não estão em B. Bem simples. E o que seria B menos A? B menos A é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Então vamos lá, o que é que pertence a B que não pertence a A? 5. Apenas o elemento 5. Beleza, pessoal? E no diagrama? O que é A menos B nessa representação de diagrama? Veja só, A menos B é a região que pertence a A e não pertence a B. Se você olhar direitinho, o que pertence a A e não pertence a B é essa região aqui que eu estou marcando. Ela pertence a A, mas não pertence a B. Isso é A menos B. Beleza, pessoal? O que eu gostaria que vocês entendessem é que essas 3 operações básicas, união, interseção e diferença, elas na prática de probleminhas que caem em vários vestibulares, não aparece como união, não aparece como interseção, nem aparece como diferença, mas está implícito. Eu quero aqueles elementos que estão aqui e estão ali, que não estão aqui e estão... Então, essas operações, elas aparecem subjetivamente dentro das questões. E nós vamos resolver questões que mostram isso para vocês posteriormente. Ok? Dá uma olhadinha mais aqui. Segundo, vem cá. Isso aqui é bem importante. A distribuição dos elementos em um diagrama com 2 conjuntos e, posteriormente, com 3 conjuntos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu perguntar a você assim, quais são as regiões que estão no conjunto A, que pertencem ao conjunto A? Se você olhar direitinho aqui, o conjunto A é esse aqui, ó. Estou marcando, ó. Então, o conjunto A tem a região 1, região 2. Isso é o conjunto A. Beleza ou não? Conjunto B. Quem é o conjunto B? Esse aqui, ó. Então, quais são as regiões do conjunto B? 2 e 3. Agora, se eu perguntar a você, quem é o conjunto A união B? A união B é 1, 2, 3. Que é exatamente o que a gente tinha mostrado agora. É pintar tudo isso aqui, ó. Beleza, pessoal? Seria A união B. 1, 2, 3. O que seria A interseção B? Apenas a região 2. Agora, o que eu queria mostrar é uma outra forma de representar diagrama com 2 conjuntos. Essa forma do lado direito. Veja bem, essa forma que eu estou escrevendo aqui é muito legal quando você tem conjuntos em que, por exemplo, o cara joga futebol, não joga futebol. O conjunto de quem usa óculos e de quem não usa óculos. Então, por exemplo, quando eu distribuí assim, eu coloquei aqui o conjunto A, esse aqui, ó. Então, o conjunto A é formado pelas regiões 1 e 2. Agora, quem não está em A? Aí quem não está em A é aqui do lado direito, ó, 3 e 4. Beleza ou não? Agora, o conjunto B é esse aqui. Regiões 2 e 3, esse é o conjunto B. Agora, quem não está em B? Quem não está em B, essas regiões 1 e 4. Então, na hora da gente resolver probleminhas em que você tem, por exemplo, homens e mulheres. Então, todos os elementos daquele conjunto são homens ou mulheres. Aí você pode colocar um diagrama dessa forma aqui, retangular, colocando os homens aqui e as mulheres aqui. Porque homem e o outro não é homem, é mulher. Vamos supor que a pessoa use óculos. Vamos chamar aqui de O. E o restante não usa óculos. Não usa óculos. Então, quem está aqui na região 2 é homem que usa óculos. Quem está aqui na região 3 é mulher que usa óculos. Quem está na região 1? Um homem que não usa óculos. E quem está na região 4 é uma mulher que não usa óculos. Então você consegue separar melhor e identificar melhor essas regiões. Você utiliza muito essa forma de diagrama retangular quando você tem conjuntos que se completam, feito disso. Homens e mulheres, que usam óculos, que não usam óculos, que jogam futebol, que não jogam futebol, e assim por diante. Beleza? E finalmente,
temos uma distribuição dos elementos em um diagrama com 3 conjuntos. Esse aparece muito, então também é bom saber, ok, galera? Veja só, essa regiãozinha 7 é uma região que pertence a A, pertence a B e pertence a C. Então a gente diz que essa regiãozinha 7 é A interseção B, interseção C. Ele está na interseção dos 3 conjuntos. Agora, se eu perguntasse a você, quem é A interseção B? A interseção B é o que está dentro de A e dentro de B ao mesmo tempo. Então seria que regiões A interseção B? 4 e 7. Se eu perguntar a você quem é o conjunto A? O conjunto A é o conjunto que tem as regiões 1, 4, 7 e 6. Então você tem que começar a identificar o que cada região... Você tem que entender que cada regiãozinha dessa pode pertencer a um conjunto, pertencer a outro, pertencer a um e não pertencer a outro, e assim sucessivamente. Então se eu perguntasse, por exemplo, essa região 6, ela pertence a A, pertence a C e não pertence a B. E entender essa distribuição é fundamental na resolução dos problemas de conjuntos. Beleza, pessoal? Anote aí. Na hora de resolver problemas de distribuição de conjuntos, a melhor coisa a ser feita é o diagrama. Se envolver 2 conjuntos, já viu como é que faz. Se for 3 conjuntos, utiliza esta diagramação. Ok? Agora é com você, pessoal. Até a próxima.